Meus irmãos, nós iremos dar continuidade à exposição das Sagradas Escrituras a partir do profeta Malaquias. Então, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 14. Malaquias capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 14. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós o teu favor, a tua graça. Que rios do teu Espírito Santo venham fluir em nosso interior durante a exposição da tua palavra. Que queime-se o nosso coração de maneira ardente ao ouvir a voz do teu Espírito Santo. Que venha nos incomodar de maneira positiva o teu Espírito Santo na tua palavra. Que isso nos edifique e que as tuas ovelhas, mais uma vez, sintam-se alimentados por tua voz. É isso que nós te pedimos, confiando na tua graça, para que teu nome seja glorificado. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, uma das doutrinas mais belas e mais eficazes para a transformação do caráter do crente é a doutrina da segurança da salvação. Uma doutrina que nos traz conforto ao sabermos que de fato jamais perderemos a salvação. Uma doutrina que é difundida no meio reformado, nas igrejas tradicionais, nas igrejas calvinistas.
E é uma doutrina que precisa de fato ser reencontrada, é uma doutrina que precisa ser de fato enfatizada em nossas igrejas, em nossos ensinos. Todavia, é bem verdade que muitos, quando absorvem esta doutrina da certeza da salvação, da segurança da salvação, muitos crentes, ao invés de usar essa doutrina para se firmar mais, para mudar mais o seu caráter, para oferecer o melhor para o Senhor, na verdade, muitos crentes se firmam nesta doutrina para oferecer a Deus algo relaxadamente ou algo de maneira negligente. Ou crentes que se fiam na segurança da salvação, na certeza da salvação, para viver uma vida de qualquer jeito, para oferecer para Deus um serviço de qualquer jeito, ou uma vida cristã de maneira relaxada, uma vida cristã sem qualquer critério. Isso se assemelha muito aos sacerdotes da época de Malaquias. Esses sacerdotes, talvez confiantes na promessa de Deus para a linhagem araônica, talvez confiando nas promessas de Deus para a linhagem sacerdotal e levítica, esses sacerdotes começaram a oferecer a Deus um sacrifício ou ofertas e sacrifícios de qualquer jeito, de maneira negligente. Isso fica evidente no texto, no versículo de número 7, por exemplo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Era isso que eles estavam oferecendo para Deus no sacrifício, pão imundo, animais com defeitos. Versículo 8 e 13, isso fica evidente. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? Versículo de número 13. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Esses sacerdotes, meus irmãos, estavam indo contra a lei de Deus, que está escrito em Levítico, capítulo de número 22. E não só em Levítico, mas tantos textos da lei de Moisés, que instrui o povo de Israel, especialmente os sacerdotes, a não oferecer pão imundo, a não oferecer animais defeituosos. Mas os animais que fossem oferecidos ao Senhor tinha que ser um macho sem defeito. E o texto de Levítico, capítulo 22, enfatiza exatamente isso. E ainda diz, se vocês ou se vós oferecerdes sacrifícios, animais com defeito, eu não aceitarei da vossa mão. Mas o povo de Israel, os sacerdotes do período de Malaquias, estavam oferecendo, mesmo assim, cinicamente, descaradamente, um sacrifício defeituoso a Deus. Animais com defeitos, animais cegos, animais dilacerados, animais enfermos, pão imundo. E eram cínicos ao perguntar para Deus, em que profanamos o teu nome? Aonde estamos errando? Ou seja, eles de maneira cínica ainda faziam perguntas para Deus, supondo que não estivessem fazendo coisas erradas neste sentido. Assim como esses sacerdotes, muitos crentes hoje, talvez alguns por terem em sua mente que Deus vai lhes perdoar eternamente, ou são salvos eternamente, tem a garantia da salvação, então Deus vai perdoar ou vai aceitar qualquer tipo de sacrifício e serviço a Ele. Nós temos que entender, meus irmãos, que não é bem assim que funciona. Esta palavra, ela é direcionada e dirigida a 3 grupos de pessoas. Primeiramente, é direcionada à liderança. A liderança do povo de Deus. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham um papel de liderança. Antes do papel litúrgico, era um papel de liderança de fazer o povo voltar-se para a lei de Deus, ou de fazer o povo crescer espiritualmente. Nesse sentido, o aspecto do templo, o aspecto litúrgico da função sacerdotal precede, ou aliás, a função de liderança do sacerdote precede as funções litúrgicas. Isso significa que Deus convocou os sacerdotes antes, ou atribuiu aspectos sacerdotais à liderança do povo de Deus, antes mesmo das instituições do templo, antes mesmo das instituições litúrgicas. Antes que houvesse templo, antes que houvesse tabernáculo, culto em tabernáculo, com toda a estrutura levítica, Deus já havia comissionado e convocado a liderança e chamado essa liderança de sacerdotes.
Uma evidência disso é quando Deus convocou o povo de Israel para estar ao pé do monte, onde Deus iria trazer os 10 mandamentos. Lembremos-nos, por exemplo, de Êxodo capítulo de número 20, quando foi revelado ali no Monte Sinai a lei de Deus, onde o monte, havia ali uma manifestação sobrenatural de Deus naquele monte. E Deus disse para o povo de Israel que nem os sacerdotes podiam chegar ao pé do monte, porque senão morreriam. Como assim os sacerdotes, se Moisés ainda não tinha trazido as leis sacerdotais? Esses sacerdotes, de acordo com o contexto, os capítulos anteriores, se referem na verdade aos cabeças das tribos de Israel, que inclusive auxiliaram Moisés na administração do povo de Deus, sob orientação do sogro de Moisés. Isso significa que o aspecto sacerdotal, ele na verdade, ele precede os aspectos litúrgicos. E nesse sentido, então, esta palavra é direcionada especialmente para quem é líder na igreja, para quem tem uma função de liderança na igreja. Mas não apenas para quem tem funções de liderança na igreja. Esta palavra também é direcionada para aqueles que têm qualquer tipo de função ou atuação litúrgica dentro da igreja. Uma vez que os sacerdotes levíticos, os quais são alvos desta exortação, eram pessoas que exerciam uma função dentro do templo. No caso dos sacerdotes, a ministração das ofertas e sacrifícios a Deus. Isso, por inferência, por indução, por implicação e analogia da fé, transpondo para o Novo Testamento, também se aplica para todos aqueles que prestam um serviço sagrado a Deus em caráter litúrgico, ou seja, aqueles que têm alguma função ou aqueles que têm algum papel, alguma atuação no culto. É uma palavra especialmente para liderança, para pessoas que trabalham no culto, mas também é uma palavra para todos os crentes. Em que sentido em todos os crentes? Se é uma palavra para todos os crentes, então por que eu separei, dirigindo-se primeiro aos líderes e depois para os de funções litúrgicas? Porque, como eu falei no início, é uma palavra direcionada especialmente para quem é líder, especialmente para quem exerce funções litúrgicas, mas não deixa de ter implicações para todos os crentes, obviamente. Por quê? Porque na transição teológica do Antigo para o Novo Testamento, o caráter sacerdotal tornou-se universal. De acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, todos os crentes são sacerdotes diante de Deus, uma vez que agora todos nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, de acordo com Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19. Todos nós temos autorização para nos aproximar do Santo dos Santos. De acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 16, aproximemo-nos junto ao trono da graça. Então, Pedro nos diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Ou seja, todo crente é um sacerdote no sentido de ter acesso livre à presença de Deus. Isso significa que esta palavra também se aplica para todos os crentes. E nesse sentido, todos os crentes prestam serviço sagrado a Deus. Não só no culto público, quando nós vimos a igreja cultuar a Deus no serviço solene e sagrado, mas em tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Se você exerce alguma função na igreja, tudo aquilo que você faz em seus ministérios, em sua sociedade interna, em seu departamento, é um culto a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus é um culto a Deus, de acordo com o texto de Paulo em Romanos capítulo 12, onde nos diz que, por causa das misericórdias de Deus, Paulo roga que nós ofereçamos a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com o nosso corpo, que é o nosso culto espiritual ou racional. Ou seja, tudo aquilo que eu faço com o meu corpo para Deus é um culto, e como sacerdote, todo crente oferece esse tipo de culto a Deus. Entendendo que esta palavra não é só para liderança ou só para quem exerce funções litúrgicas, mas é para todo crente, mas também de maneira especial, de maneira mais enfática ainda para a liderança e para os que exercem funções litúrgicas, tendo entendido isso, meus irmãos, dentro da analogia da teologia do Antigo para o Novo Testamento, nós vamos então entender quais são as implicações de se oferecer a Deus um culto de qualquer forma, ou um culto de forma negligente, porque os sacerdotes estavam oferecendo a Deus um culto, um serviço, um sacrifício negligente. Como está escrito em Jeremias capítulo 48, versículo 10, já na tradução da NVI, diz que maldito é
todo aquele que oferece para Deus um serviço com negligência. E é isso que os sacerdotes estavam fazendo. Com base nisso, meus queridos irmãos, falaremos do seguinte tema: as implicações de nossa negligência espiritual. Quais são as implicações disso para nossas vidas? Com base neste texto, as implicações de nossa negligência espiritual, ou de nossa displicência espiritual. A primeira implicação de nossa negligência e displicência espiritual é que implica em desonra a Deus. Quando nós oferecemos para Deus um serviço de qualquer forma, um serviço mal feito, nós estamos desonrando a Deus. E o que significa desonrar a Deus? Desonrar significa desprezá-lo, significa profanar o seu nome, significa fazer algo mal feito, algo que quebre a lei de Deus. E essas são as acusações que os sacerdotes estavam sofrendo da parte de Deus. Observe o versículo de número 6. Versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Eles estavam desonrando o nome de Deus com aqueles sacrifícios oferecidos de qualquer forma. Era uma desonra, era um desprezo. Versículo de número 7 fala que era uma profanação. Em que profanamos o teu nome? Em que te havemos profanado? Era algo desprezível, a mesa do Senhor é desprezível, é o que eles diziam. Além do mais, era um mal que eles faziam diante de Deus. Versículo 8. Não é isso mal? Ou seja, desonrar é oferecer a Deus algo de qualquer forma, o que implica em desonra, desrespeito, algo desprezível, uma profanação e algo que é mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que nós oferecemos algo de qualquer forma, os sacerdotes estavam oferecendo animais dilacerados, estavam oferecendo pão imundo na mesa do Senhor. E veja, meus irmãos, a acusação de Deus alcança 3 níveis das atitudes dos sacerdotes. Eles estavam desonrando a Deus em pensamento, em palavras e em atitudes. Veja o versículo de número 7, como eles desonravam a Deus desde o pensamento. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles pensavam consigo mesmo. Obviamente isso iria refletir-se em suas obras. Por que eles ofereciam algo de qualquer jeito? Porque isso já estava no coração. Estava no coração dos sacerdotes. A desonra começa no coração. A falta de respeito, a falta de amor e de prioridade a Deus começa no coração. Nisso que pensais. Quantos crentes que oferecem para Deus algo de qualquer forma, porque o coração não está em Deus. O coração está em outra coisa e não em Deus. Então pensar, esse serviço Deus vai aceitar, porque Jesus já morreu na cruz, eu já sou salvo pela graça, Deus é misericordioso, então Deus vai aceitar. Isso começa no pensamento, isso se ecoou em suas palavras, versículo de número 12 e 13. Eles pensavam, mas eles diziam também, versículo 12 e 13. Mas vós o profanais quando dizeis, eles diziam que a mesa do Senhor é imunda. Versículo 13, e dizeis ainda, que canseira. Ou seja, eles reclamavam o tempo todo. Nós temos mesmo que oferecer esse sacrifício a Deus? Olha, eu já estou cansado. Que canseira. Era isso que diziam os sacerdotes. Quantos crentes, quando toca o alarme do seu celular para ir à escola dominical, dizem: eu vou ter que ir para a escola dominical, mas não tem jeito, eu vou dar aula hoje. Mas não tem jeito, porque o conselho inventou uma regra aí de que não for para a escola dominical, não vai cantar. Que canseira. Mas fazer o quê? Tenho que ir por obrigação. Você não está desagradando o conselho. Conselho não é ninguém. Pastor não é ninguém. Deus é o centro do culto. Deus é o centro do culto. Então existem pessoas como esses sacerdotes que pensavam, ou seja, com pensamentos malignos, desprezando a obra de Deus, que diziam, verbalizavam esse desprezo e ainda agiam. Pensavam, falavam e ainda agiam com desprezo. Versículo de número 8. Quando trazeis animal cego para os sacrificares. Eles pensavam, eles falavam e agiam com desrespeito, com desonra ao nome de Deus.
Como Deus corrige esses sacerdotes? Como Deus nos corrige? Fazendo 3 ilustrações. A primeira ilustração que Deus traz é a respeito da relação pai e filho, depois da relação servo e senhor e depois da relação súditos e governador. Observe no versículo de número 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Ou seja, são pessoas já fazendo a transição e aplicação para o Novo Testamento e nos nossos dias. Pessoas que dizem ter aceitado Jesus, vou usar aqui o termo que é mais comumente usado no meio evangélico. Pessoas que dizem que aceitaram Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Ou seja, eu aceitei a Cristo como meu Senhor. E ainda verbaliza isso quando canta louvores a Deus. Tu és Senhor e Rei. Mas na prática oferece um sacrifício de qualquer forma, desprezível, que nenhum mundano aceita um tipo de serviço assim. Veja, meus irmãos, uma outra ilustração que Deus usa é a ilustração do governador. Versículo de número 8. Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Se é isso, se o que você está me oferecendo é tão bom assim, por que você não oferece para o teu governador? Você não tem coragem de oferecer para o teu governador de tão desprezível que é o teu serviço. Meus irmãos, isso fica claro em nossos dias. Isso fica claro trazendo para a vida cristã da seguinte forma. O crente, quando está na empresa, oferece o seu melhor, se dedica, talvez para galgar degraus maiores, superiores, ou alcançar outras funções, para ser bem visto dentro da empresa, ou com o objetivo de aumento do salário, mas oferece o seu melhor. É bem verdade que tem crente que não consegue oferecer o melhor nem na empresa, mas a grande maioria consegue fazer isso. Dá o sangue no trabalho. E na igreja? Chega atrasado na escola dominical, chega atrasado no culto, vem com a camisa do Flamengo para o culto, vem com camisa de time para o culto, como se estivesse indo para o supermercado, e ainda diz que Deus olha o coração. Ainda diz, esses tradicionais ficam julgando a roupa e a aparência. Deus olha o coração, não é a roupa, não é a aparência. Então, apresenta-te perante o teu governador com esta roupa. Apresenta-te perante uma audiência no tribunal, perante o juiz, com a camisa do teu time, para ver se tu serás aceito. Mas para Deus, como Deus olha o coração, então Ele aceita de qualquer forma. Deus olhar o coração, para algumas pessoas, isso não é uma coisa boa para a pessoa. Isso é um problema, Deus olhar o teu coração, se você tem um coração tão desprezível para com a obra de Deus. Então, a informação de que Deus olha o coração, isso pesa contra você, não a favor de você. Porque nossas obras, nossa roupa, nossas atitudes, nosso serviço é um reflexo de nossos corações. Observe que antes dos sacerdotes oferecerem, dizerem, eles pensavam. Tudo começa no coração e em nossas mentes. Se você considera o serviço sagrado a Deus algo de qualquer forma, isso vai se refletir de fato em nossas atitudes. Como você tem atuado em sua liderança, em seu departamento, em seu ministério, em suas funções no culto, em suas funções no departamento da igreja onde você atua? Deus aceita de qualquer forma. Deus, Ele aceita porque Ele olha o coração. Lembre-se, o fato de Deus olhar o coração não é uma vantagem para quem faz a obra de Deus de qualquer jeito. Não é uma vantagem. Então, nós temos que oferecer sempre o melhor. Sempre o melhor. Se você atua no culto, se você oferece, se você é músico, se você é vocalista, se você atua no som, atua na luz, se você é diácono, se você é presbítero, se você é pastor, se você é evangelista, se você é líder de sociedade interna, faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor de maneira negligente ou com negligência. Não sejamos como estes sacerdotes que ofereciam de qualquer forma o trabalho a Deus. Meus queridos irmãos, as implicações
da nossa negligência espiritual. A primeira implicação implica em desonra a Deus. A segunda implicação implica em rejeição da parte de Deus. Deus vai rejeitar o nosso serviço. Se você oferece algo para Deus de qualquer jeito, Deus vai rejeitar o seu serviço. Ele não vai aceitar, porque Ele é fiel à sua palavra e porque Ele é um Deus santo. Observe o versículo de número 10. Deus não aceita um serviço feito de qualquer forma. Versículo 10 e versículo 11 e também o versículo 13. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Isso não deveria soar como novidade para os sacerdotes, uma vez que está escrito em Levíticos, capítulo de número 22, que Deus não aceita um animal dilacerado. Versículo de número 13. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Obviamente uma pergunta retórica. Deus não aceita. Deus não aceita. É interessante que Davi, quando foi comprar um terreno da ilha de Araúna, ele queria comprar aquela terra para oferecer ali um altar a Deus. E Araúna disse para Davi, eu não vou te vender este terreno, já que é para o Senhor, vou doar a ti. E Davi disse, não, eu não quero de graça esse terreno. Me diga quanto custa, porque eu quero pagar o preço, porque eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Algo que não me custe nada. Quantas pessoas vão ensaiar para cantar no culto, vão ensaiar para cantar no coral e ficam olhando para o relógio o tempo todo? Esse ensaio não vai acabar nunca, não, eu tenho mais o que fazer. Você pensa que Deus vai aceitar o seu louvor? Muitas vezes não vai encantar os homens, porque o mundo tem muito mais técnica e arte que nós. E ainda não vai encantar a Deus? Vai fazer um serviço para Deus? Então faça o seu melhor. Faça o seu melhor, como se você estivesse diante do trono de Deus. Se você é um diácono, faça o seu melhor para Deus. Não venha reclamando para a igreja. Podia ter mandado o diácono fulano de tal, eu que vou ter que vir. Faça o seu melhor para Deus, porque senão Deus vai rejeitar. E se você vai reclamando, vai para a escola dominical reclamando, vai para o ensaio reclamando, vai para a igreja reclamando, vai fazer a obra de Deus reclamando, murmurando, fazendo de qualquer forma, é melhor não fazer. Se o seu coração é desprezível com as coisas de Deus, peça as contas e diga, pastor, conselho, eu realmente já tentei, mas eu não consigo fazer o meu melhor. Sempre faço de qualquer forma e é o meu perfil. É melhor mesmo não fazer, já que é sua característica fazer de qualquer jeito e você não está disposto a mudar. É melhor não fazer, porque o serviço sagrado a Deus não está em oferta, não está em promoção. Nós não estamos desesperados à procura de servos de Deus. Versículo 10. Deus diz exatamente que é melhor não fazer. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Deus está dizendo, é melhor fechar as portas, porque eu não vou aceitar. Se você tem uma função dentro da igreja, se você tem um ministério, um departamento, ou uma função litúrgica, uma função de liderança, não está fazendo bem feito, não está dando o seu melhor, não está se sacrificando e não está se dispondo a isso, e nem com perspectivas e projeções de mudança e arrependimento, é melhor não fazer mais. Ah, pastor, mas como que as pessoas vão olhar para mim, né? Vão saber que eu abandonei minha função, as pessoas vão me criticar. Melhor sofrer críticas dos homens do que críticas do Senhor. Obviamente que o ideal não é você abandonar, o ideal é você pegar a obra que você recebeu das mãos do Senhor e fazer com qualidade. Mas se não está em seu coração disposição para a mudança, é melhor não fazer, porque Deus não vai aceitar. Meus queridos irmãos, as implicações da nossa negligência espiritual. A primeira implicação da nossa negligência espiritual implica em desonra a Deus. Em segundo lugar, implica em rejeição a Deus. Em terceiro e último lugar, implica em juízo de Deus. Deus derrama juízo quando a pessoa continuamente faz a obra dele de maneira negligente, sem nenhuma mudança, sem arrependimento e sem pesar no coração. Versículo 14. Pois maldito seja o enganador
que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. Veja aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deixa primeiro eu trazer uma boa notícia para você e depois uma notícia ruim, se você tem um coração que despreza a obra de Deus. A boa notícia é que se você está em Cristo, essas maldições não se aplicam mais à sua vida. Se você está em Cristo, mesmo que você faça a obra do Senhor relaxadamente ou de maneira negligente, você não vai ser mais maldito. Inclusive, é um erro hermenêutico, um erro exegético você falar para um crente: olha, a Bíblia diz que maldito quem fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se você está fazendo de qualquer jeito, você é maldito. Isso é uma incoerência, uma incongruência teológica. Uma vez que Cristo se tornou maldito em nosso lugar, ele tomou sobre si as maldições da lei. Desta forma, nós não somos mais malditos, porque as maldições da lei se aplicavam não apenas a quem não dava o dízimo, não apenas aos sacerdotes que faziam de qualquer forma o culto. As maldições da lei eram para qualquer um que desobedecesse qualquer mandamento. Nesse sentido, no Novo Testamento, Jesus ele obedeceu todos os mandamentos em nosso lugar, e ele se tornou maldito em nosso lugar, recebeu todas as maldições da lei em nosso lugar. O resultado disso é que nós que estamos em Cristo Jesus, recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios capítulo de número 1, versículo 3 em diante. Então nós somos abençoados. Mas não pense que por causa disso, o fato de você não ser mais amaldiçoado, mesmo que você faça de qualquer jeito, não pense que Deus vai deixar isso barato. Não pense que Deus vai deixar passar em branco isso. Se você oferece de qualquer jeito um serviço para Deus, isso implica em juízo de Deus. No Antigo Testamento, esse juízo era em caráter de maldição. No Novo Testamento, esse juízo é em caráter de disciplina. Ora, nós não somos filhos de Deus? Versículo 6. O filho honra o pai. Se Deus é nosso pai, ele vai nos disciplinar. Hebreus capítulo 12. E se você continua oferecendo algo para Deus de qualquer forma, faz a obra para Deus reclamando, oferece qualquer coisa para Deus, Deus vai te disciplinar. Ele vai derramar juízo para corrigir o seu caráter, para que você se endireite e ofereça o melhor para Deus. Ofereça sempre o melhor para Deus. Meus irmãos, as implicações da nossa negligência espiritual implicam em desonra a Deus, implicam em rejeição de Deus, implicam em juízo de Deus. Que possamos refletir a respeito desses ensinamentos e mudar aonde nós precisamos mudar. Para concluir, é necessário dizer, enfatizar o que já está no texto, que essa exortação é para que o povo se arrependa, mas não é porque Deus está carente. Deus não está carente do seu serviço, nem do serviço de ninguém. E Deus não precisa de serviços com qualidade porque Ele carece disso. Nós devemos oferecer o melhor porque é nossa obrigação. Mas Deus não precisa disso. Se você não oferecer o seu melhor, outra pessoa vai oferecer. Não pense que Deus vai sentir falta, porque sempre tem alguém que oferece um sacrifício agradável a Deus. Versículo de número 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. Os sacerdotes estavam pensando que Deus estava desamparado. Ora, em Jerusalém ficava o centro do culto, o tabernáculo. Aliás, naquele período, o segundo templo. Oferecia esse sacrifício a Deus. Os sacerdotes, ingenuamente, achavam que Deus só aceitaria ofertas quando eram feitas dentro do templo. Que Deus só aceitaria ofertas ali, dos sacerdotes. E eles se achavam no luxo, no direito de dizer: vamos oferecer de qualquer jeito. Deus, ele vai ser obrigado a aceitar, porque ele só aceita aqui no templo. E Deus disse: não, em todo lugar me é oferecido sacrifício, porque grande é o meu nome. Provavelmente uma referência aos ou judeus que ainda estavam espalhados em outras nações por causa do exílio, ou mesmo pessoas que se converteram ao Deus de Israel e ofereciam sacrifícios em outras nações, ou ofertas a Deus em outras nações. Deus não precisa do seu serviço. Deus não precisa de você.
Você precisa dele, e o seu sacrifício a ele tem que ser uma resposta à cruz de Cristo. E devemos entender que esse sacrifício, na verdade, é uma maneira de honrarmos a Deus. Esse é o teor da mensagem. Honra a Deus. Por que eu tenho que fazer o melhor? Para honrar o nome de Deus. Por causa do nome de Deus que carregamos com nossas vidas. Versículo 11 enfatiza o nome de Deus. Grande entre as nações é o meu nome. Versículo de número 14 também fala sobre o nome de Deus. Porque eu sou grande, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Ofereço o melhor porque o nome de Deus é grande. E para finalizar, se essa é a sua realidade, se você tem feito de qualquer jeito a obra de Deus, Deus, Ele te chama, antes de te exortar a abandonar a obra, primeiro Ele te exorta a você se arrepender, pedir perdão para Deus, confessar o seu pecado e passar a oferecer uma obra de qualidade. O ideal é que você se arrependa, não que você abandone a obra. Você só tem que abandonar caso o seu coração não esteja disposto à mudança. Mas Deus te chama ao arrependimento. Versículo 9, e aí nós terminaremos com o versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. Suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Que nos conceda a sua graça. Então, se você tem feito a obra de Deus de qualquer jeito, peça perdão, suplique o favor de Deus, que Ele conceda a graça, a misericórdia, e que você possa de fato, que nós possamos de fato sempre oferecer o melhor para Deus. As implicações de nossa negligência espiritual implica em desonra a Deus, implica em rejeição de Deus, implica em juízo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos